Olá, queridas preciosas do Senhor. Estou me dirigindo a todas as mamães que estão sendo homenageadas pelo nosso programa durante todo esse mês de maio, amém? É claro que os homens que estão aí do outro lado também são muito bem-vindos aqui no Recado do Coração de Deus. Eu tenho certeza que tem sido bênção, eu tenho certeza que cada mulher que nós temos convidado aqui todos os dias tem sido usada por Deus para ministrar, para falar aí ao profundo do seu coração, amém? E hoje não será diferente. Nossa convidada de hoje é alguém também muito especial para mim, a querida Cristiane Postigo, que é esposa do líder estadual aqui do Rio de Janeiro, o pastor Rogério Postigo. Ela já teve a oportunidade de participar outras vezes aqui do nosso programa, sempre com uma palavra revelada. Eu tenho certeza que hoje também ela traz algo do coração de Deus que vai falar ao profundo do seu coração. Oi, Andréia, muito obrigada pela oportunidade que você me dá de compartilhar um pouco do recado do coração que Deus colocou no meu coração nesse mês do Dia das Mães, mês das mães, para compartilhar não apenas com as mães físicas que têm filhos, mas principalmente a palavra de hoje vem direcionada às mães espirituais, que podem ter filhos físicos ou não. Eu queria falar sobre uma mulher que foi mãe de Israel, a Débora. Aqui em Juízes, capítulo 4, a palavra de Deus diz que a Débora, ela era profetisa, mulher de Lapidote e julgava a Israel naquele tempo. Naquele tempo, o povo não tinha um rei. Então, Deus levantava juízes, homens segundo o coração de Deus, para que fizessem as leis do Senhor serem estabelecidas sobre a nação. E a Débora era uma mulher que tinha essa incumbência de Deus, de poder chegar e julgar a nação conforme as leis que Deus tinha dado a Moisés, para que houvesse ordem, para que a vontade de Deus se cumprisse na nação. E eu creio que hoje também Deus está levantando Déboras, está levantando mulheres, para que também possam tomar esse papel, essa posição espiritual, não mais em Israel, mas sim no Brasil, na nossa nação, que tanto tem sofrido, como na época Israel também estava sofrendo. Olha só o que diz o versículo 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Quando fala que os filhos de Israel, os filhos de Deus estavam sendo oprimidos por 20 anos violentamente, me faz lembrar do Brasil. Quantas violências nós temos visto nos noticiários, quantas opressões nós temos visto nos nossos dias e também o Brasil está sofrendo esse tipo de opressão. Por quê? Aqui diz o versículo 1, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Toda vez que a nação se afasta dos princípios de Deus, dos princípios de justiça, de verdade, de juízo, de equidade, o mal vem. O mal acaba prevalecendo sobre a nação. Mas, assim como o Israel despertou e começou a clamar a Deus, o Brasil, eu creio que também está começando a despertar e a clamar a Deus por uma mudança. Porque vê que a justiça humana não tem resolvido. Então, ali naquele período, Débora recebeu uma palavra de Deus. Ela era uma das pessoas que clamava a Deus pela justiça. E aqui no versículo 5 fala assim, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei
na tua mão. Então, Deus trouxe uma palavra para Débora para despertar esse homem chamado Baraque, que era da tribo de Naftali, para que ele pudesse se colocar junto a 10.000 homens e Deus entregaria os inimigos na mão de Baraque. Deus destruiria os inimigos de Israel. Assim como hoje, Deus também deseja levantar homens de Deus, os quais, em oração, eles vão fazer, ser chefes ali, de repente, de 10.000 intercessores, de pessoas que vão chegar e que vão fazer a justiça de Deus, não só no mundo espiritual, mas também homens fiéis a Deus, que vão fazer a justiça de Deus prevalecer aqui na terra. E assim, ela deu o recado. Mas, vamos ver aqui no versículo 8, o que aconteceu com Baraque? Então lhe disse Baraque, se fores comigo, falando sobre Débora, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Muitas vezes o que nós vemos no nosso país de opressão, dentro dos lares, de repente na sua casa, talvez você fale, olha, estou sofrendo violentamente ataques do inimigo há muito tempo. Deus deseja você, mulher, que você também seja levantada espiritualmente, como mãe espiritual, talvez da sua casa, talvez da sua cidade, do seu bairro, eu não sei, da nação, para que você possa também dar os recados de Deus a homens de Deus para se levantarem. Nesse momento aqui a gente vê que Baraque ficou um pouco temeroso com esse chamado. Talvez ele não esperava que ele seria colocado sobre 10.000 homens e Deus daria a vitória através dele, desses 10.000 homens, para derrotar o inimigo. E muitos homens se encontram hoje assim na nação. Homem de Deus, saiba, Deus quer usar você em oração para executar os juízos de Deus, para você se levantar e levantar um grande número de pessoas que também vão estar orando, vão estar decretando os decretos de Deus, vão estar guerreando as guerras do Senhor, para que a verdade e para que a justiça e o juízo de Deus se estabeleçam na nação brasileira, se estabeleçam na sua casa. O diabo não pode fazer festa na sua casa, não, e Deus quer te levantar você, homem de Deus, para isso. Débora foi junto, mas a gente vê, aqui seguindo os relatos, que não foi a Débora que pegou a espada na mão. Muitas pessoas pensam assim, Débora botou um capacete, botou uma espada na mão e foi. Não, Débora acompanhou aquele homem, porque a guerreira não seria Débora, e sim, o chamado era para quem? Para Baraque. O Baraque ficou meio temeroso, Débora foi para apoiar, para ser intercessora, para ajudar, mas ela fez algo muito tremendo, que aí esse é o ponto da mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Mulheres, sejam geradoras de Baraques, sejam incentivadoras de Baraques. Tem muitos Baraques que Deus quer levantar na nação brasileira para fazer a justiça de Deus, só que eles estão temerosos, talvez ameaçados de morte, talvez com medo que o inferno se levante contra a vida deles, eu não sei. E tu, Débora, deixa uma palavra aqui de Juízes capítulo 5, versículo 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Déboras, levantem-se, orem pelas suas casas. Não tome a posição pelas pessoas, mas ore por elas para que elas se posicionem diante de Deus e vençam as batalhas que Deus quer dar a vitória através delas. Vocês, Débora de Deus, levante-se em oração para que teu marido se posicione como Baraque se posicionou e teve a vitória na guerra. Amém? Que você possa gerar os sonhos de Deus dentro da sua casa e também dentro da nação brasileira. Ô Déboras, despertemos e que geremos a justiça do Senhor, homens de Deus que vão estabelecer a justiça de Deus nesse tempo no nosso Brasil. Que Deus te abençoe e que te faça ser muito próspera como mãe espiritual do Brasil.